Tem alguns relatos, né, do Taylor Marshall, aquele escritor norte-americano, também do padre Malachi Martin, jesuíta, que narra alguns acontecimentos. O Malachi Martin era um jesuíta norte-americano que trabalhou no Vaticano, serviu lá dentro e soube de muita coisa e depois escreveu os livros dele, apontando várias dessas coisas. E ele fala que na eleição de João Paulo II, o segundo conclave de 78, havia uma escuta no próprio crucifixo da Capela Sistina. E que os grandes interessados nessa eleição de João Paulo II eram os países comunistas, né? E alguns, como é o caso da Polônia, a terra natal do Papa João Paulo II, queriam se livrar dele. Então achava que seria ótimo se ele ficasse papa, saía da Polônia, não daria problema para o Partido Comunista ali dentro da Polônia. E outros já olhavam com uma certa desconfiança, enfim. Então o Malachi Martin narra isso, né, que eles acompanharam essa votação e no fim saiu de fato o cardeal Wojtyła eleito como Papa, né, um dos pontificados mais longos da história. Mas a Igreja toma, né, todas as precauções possíveis para que se evite, né, esse tipo de coisa. E eu acredito também muito que hoje em dia, pelo menos o que a gente está ouvindo dos cardeais, eles estão indo como deve ser mesmo. Na tradição da Igreja, a coisa era entendida por um viés espiritual e é assim que deve ser. A questão sobrenatural. E eu até vi a entrevista de um cardeal italiano que ele disse: esse tempo para nós, das congregações e depois do conclave, ele deve ser vivido como um retiro, né? Então eu penso que muitos, e esse é o espírito mesmo da coisa, estão vivendo assim, estão num tempo de escuta, de conversa, de conhecimento, né? Como o Vidigal até falou, o Papa Francisco convocou poucos consistórios. Dá para ver que os cardeais nas congregações eles estão trazendo crachá para que se conheçam. Já dá para ver alguns que estão se sentando, né, olhando as fotos das congregações, já dá para ver que tem alguns que são de países diferentes se sentando próximos, conversando entre si. É isso mesmo, é um tempo de conhecimento, de conversa, de muita oração, para tentar, né, sob o olhar de Deus e na graça de Deus, ouvir o que de fato o Espírito Santo diz. Eu vi até um cardeal que agora tudo vira meme, né? Qualquer coisa vira meme nesse tempo de internet. Eu vi lá uma repórter muito inoportuna que pergunta a um cardeal o que ele tinha a dizer sobre o próximo Papa e coisa e tal. E ele responde exatamente isso. Ele fala: eu sou só um cardeal, eu não sou profeta. Então a minha função aqui... E de fato é isso, porque muita gente pensa que às vezes o conclave funciona quase como a ação do Espírito Santo com os profetas, né? O Espírito Santo dita, o profeta escreve. Não é tão automático e tão matemático assim. Passa, como o Padre Tiago falou, pela mediação humana, pela oração, pelo discernimento, pelo conhecimento. E cada cardeal, quando faz o juramento, no conclave, ele faz o juramento de, diante de Deus e de acordo com a sua consciência, escolher aquele que ele entende que é o melhor para ocupar, né, a sede Roma, para ocupar o trono de Pedro. Então, é uma questão de consciência, ou seja, né, se ele fizer uma escolha por qualquer motivo que não seja o bem da Igreja e o cumprimento do dever dele como cardeal, aí ele vai se ver com Deus, né?